Salve rapaziada, começando aqui mais um vlog. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi meu treino da semana. Eu gravei um vídeo de como foi meu treino do agacho e também como foi meu treino do levantamento terra. Só que eu não gravei como foi meus treinos de terça, quarta e quinta-feira. Eu vou falar pra vocês como foi, o que eu achei e mostrar pra vocês. Então, bora lá. Tô na companhia da minha cachorra, ela se chama Pipoca. Ela é meio doida, então nem liga. No treino de terça-feira foi treino de supino. Então no supino eu fiz 5 séries para 5 repetições com a carga 82,5. Então dá uma olhada aí.